Bem, retomando a nossa disciplina, agora nós vamos falar sobre um assunto chamado strings, né? Ou cadeia de caracteres. Bem, nas aulas passadas a gente já estudou o que é uma string, né? O que é uma cadeia de caracteres. Nós vimos que ele é um tipo de dado, né? Basicamente é um tipo de dado que está entre aspas, né? Então tudo que a gente coloca lá entre aspas dupla no pseudocódigo, ele passa a ser uma cadeia de caracteres. A gente talvez esteja pensando assim, professor, então quer dizer que você colocar um número dentro de aspas dupla é uma string? Sim. Então, por exemplo, se eu tiver um número 122 e colocar entre aspas dupla, para o nosso pseudocódigo, ele vai ser entendido como se fosse uma cadeia de caracteres, uma string. Não vai ser entendido como um número, tá bom? Se eu colocar então números, símbolos e texto, tá, entre aspas dupla, ele vai ser entendido como uma string, tá bom? Ok. Bem, o que é então, qual é o conceito, né, de string? Cadeia de caracteres. É um tipo de dado que armazena dados alfanuméricos, tá bom? Como eu já disse, né, símbolos, números ou letras. Ou seja, armazena dados que contenham letras, números ou símbolos, ok? Símbolos especiais. Então, a gente vai ver que basta estar entre aspas dupla, tá? E aí ele vai ser considerado uma cadeia de caracteres, ou string. São sinônimos, tá? Quando a gente falar string, seria a mesma coisa que está tratando por cadeia de caracteres. Mas como assim? Como as strings ficam armazenadas na memória do computador? Bem, a gente já sabe que nós temos um tipo de dado chamado string. Beleza. Eu sei que para eu recuperar esse dado, se for uma string, que se for para recuperar da memória, eu vou ter que fazer isso através de uma variável, né? Já que nós não iremos decorar endereço de memória, né? Lembra que a gente não precisa decorar endereço de memória, basta usar uma variável. Então, se eu tiver uma variável do tipo string, esse cara vai estar na memória. Beleza. Mas como é que ele fica armazenado lá, professor? Vejam só, como é que as strings ficam na memória principal? Então nós temos aqui novamente aquela memória, né, de forma lógica, aqui, com alguns dados. Aí eu tenho aqui, ó, nessa célula C153D, o texto prof.espaço_Anderson. Tá? Então tá aqui eu dei um destaque no conteúdo que está lá armazenado. E aí, pessoal, essa string, né, ela fica armazenada desta forma aqui, ó. Na verdade, ela fica armazenada como qualquer outro tipo de dado, né? Só que a string, digamos que ela é especial, porque a gente tem como recuperar partes dessa string, tá? Vejam só, lembrando que toda string fica entre aspas dupla, tá? Então, isso aqui no pseudocódigo estaria entre aspas dupla, né? prof.anderson. Olha só como seria feita a leitura dessa string. Olha como a gente consegue recuperar partes desse dado, né? Então veja só, a letra P, ela está dentro. Vamos imaginar que tivéssemos uma caixa, né? Várias caixinhas aqui. Tá? Aí a caixa 0 está a letra P. A caixa que é a caixa R é, é a caixa número 1, tá? E assim por diante, tá? Então cada letra aqui, ó, está guardado dentro de uma caixa, né? Na verdade aqui seria a caixa 0, tá? O P. A caixa 1 tá a letra R. A caixa 2 tá o 0, a letra O. A caixa 3, o F e assim por diante. É uma coisa a ser destacada, pessoal. Vejam que na posição 5, né, dessa string, ela está guardando também um conteúdo. Que conteúdo é esse? É um espaço. Um espaço em branco, vazio. Aliás, um espaço em branco, não vazio, né? Então, a gente vai contabilizar o espaço também, tá? Em uma string. Nesse caso aqui é o vazio, está na posição 5. Dessa forma, nós podemos fazer o tratamento dessas strings, tá? Tem situações, pessoal, que a gente vai precisar, dependendo do problema, né? A gente vai precisar fazer a limpeza de uma string, por exemplo, né? Então vamos supor que em um determinado cenário seja preciso a gente pegar apenas o nome da pessoa, né? Tem que ignorar o que está antes, ou seja, prof.anderson
tem que pegar apenas a palavra Anderson. Tudo que tiver depois do espaço em branco, a gente vai pegar. O que tiver antes, a gente vai jogar fora, tá? Então, como que a gente poderia fazer isso? A gente vai recuperar, né, essas posições, ou seja, aqui a partir daqui da caixa número 6, né? O índice, melhor dizendo, número 6, a gente vai guardar para a nossa resposta. Então, daqui da posição 5 para trás, a gente pode descartar, tá? Então é possível fazer a leitura dessa string, tá? E recuperar cada posição da string através do seu índice, tá legal? E dessa forma a gente consegue saber o tamanho da string também, por exemplo, né? Qual o tamanho desse texto aqui, dessa string aqui? Ela tem 14 unidades, né? Ou seja, são 14 símbolos que tem aqui. Se a gente for ver, ó, começando do 0 até o 13, tem 14 bits, né? Bytes, perdão. Então, dessa forma, a gente consegue saber o tamanho de uma string, né? Aqui tem o tamanho dessa string, é tamanho 14. Se a gente precisar recuperar uma determinada posição, né, da string, por exemplo, eu quero saber qual é o conteúdo do índice 4. Então, tu solicita que tu queres o índice 4 e aí tu vai descobrir que tem um ponto guardado lá dentro, tá? Dessa forma, a gente consegue controlar, gerenciar, né, uma string, né? Ter um controle melhor sobre ela, tá legal? Dessa forma, a gente que fica armazenado as strings, tá legal? Aí nós temos aqui, ó, para facilitar o entendimento, né? Once upon a time, era uma vez, né, uma sequência de bits, né? Não sei se vocês lembram isso aqui lá de informática básica. Quando nós tínhamos uma sequência de bits, né, vocês devem estar lembrados que a menor unidade da computação é um bit, e aí o bit ele só pode assumir dois valores, né, ou 0 ou 1. Então cada caixinha azul dessa aqui representa um bit, tá legal? Aí que, como eu falei, né, só pode ter 1 ou pode ter o valor 0. Então aqui eu tenho 1 bit, 2, 3, 4 bits, 5, 6, 7, 8 bits, tá? Beleza. Se eu tenho 8 bits, toda vez que eu tenho um conjunto de 8 bits, eu tenho 1 byte, né? Acho que vocês devem estar lembrados disso. Então, se eu tenho 8 bits, na verdade eu tenho 1 byte. Ok. Então, vejam só. Se cada caixinha azul daquela ali era um bit, né? E aí a gente já sabe que um conjunto de 8 bits é 1 byte. Cada conjunto de 8 bytes, de 8 bits, né? 1 byte, vai representar um símbolo, tá bom? Nesse caso, eu estou representando aqui só de forma didática, tá? Dizendo que essa aqui seria a sequência binária da letra P, né? Ou seja, um símbolo, uma letra, ela tem um conjunto de 8 bits, ou seja, ela pesa 1 byte, tá? Então aqui eu tenho 1 byte, né? 2 bytes, 3 bytes, 4, 5, 6, 7, até, no nosso caso lá, né? Eram 13 bytes, tudo bem? Eu tentei representar aqui de forma lógica também, né? Não estou dizendo que é exatamente a sequência, mas apenas para ilustrar. Notem que a sequência de bits ela vai mudar, né? De letra para letra, de símbolo para símbolo. O ponto teria uma sequência diferente do espaço, que tem uma sequência diferente da letra A. A letra F tem uma sequência diferente da letra O e assim por diante, tá legal? Então, só recapitulando. Isso aqui, né, essa caixa roxa, ela tem dentro dela um conjunto de 8 bits, ou seja, se eu tenho 8 bits, eu posso chamar isso de 1 byte. 1 byte vai ser equivalente a um símbolo, né? Então, se eu tenho um símbolo aqui, é porque eu tenho 8 bytes, tá legal? Só para fazer uma explanação melhor do que seria a string na prática, tá legal? Então, vejam só. Por que no slide anterior eu falei que o tamanho daquela string era de 14? Né? Porque, se vocês verem aqui, será que ela tem 14 símbolos guardados dentro dela, daquela string? Então, ela tem um tamanho 14. 14 o que, professor? 14 bytes, tá? Por isso que ela tem tamanho 14. Se a gente for contar, né, são 14 caixinhas roxas, né? E aí, por isso 14 bytes, tá legal? Bem,
aonde esse negócio está definido, professor? Onde que está escrito que um símbolo vai ter uma sequência binária? E onde está esse mapeamento, melhor dizendo, né? Qual seria a sequência binária da letra A maiúscula para a letra minúscula? Como é que funciona esse negócio aí? Onde está padronizado isso? Está bem aqui, ó. Baseado em seus valores na tabela ASCII 2, quando se comparam duas variáveis string, estamos comparando os códigos de caractere de cada string. Então veja só, aqui na tabela ASCII 2 é onde está descrito uma codificação, tá? Para que possamos fazer a comparação de strings, tudo bem? Então, como a gente viu aqui, ó, eu estava comentando que tem diferença, né, da sequência binária do P para a sequência binária do F, ok? Essa sequência ela foi mapeada para uma tabela chamada tabela ASCII, ok, tá? E aí essa tabela, cada símbolo recebe uma codificação. E essa codificação ela vai, obviamente, se diferenciar de um símbolo para o outro. Aí nós temos o exemplo aqui, ó. A letra A maiúscula, ela tem a codificação 65 na tabela ASCII 2, tá? A letra A minúscula, ela tem a codificação 97. Então notem que se eu escrever a letra A e tentar comparar se a letra A é igual à letra A para uma string, isso são coisas diferentes. Por quê? Vejam só a numeração, como vai ser feita a comparação. A comparação vai ser feita olhando para cá. 65 vai ser igual a 97? Qual é a resposta disso? A resposta é não, né? Não é igual. São diferentes. Tudo bem? Então, ó, como foi dito aqui, ó, baseado nesses valores, né? Aqui da tabela ASCII 2, quando se compara duas variáveis string, estamos comparando os códigos dos caracteres da string. Então, esses códigos vão ser comparados. Então, veja só. Por que caba é diferente de caba, se são a mesma palavra, tá? E a gente comenta esse ponto aqui no próximo vídeo.